Este vídeo faz parte da série Análise Literária do portal Galera 10. Agradecemos seu prestígio ao nosso site. A seguir, vejamos alguns aspectos do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas explorados em exames vestibulares. Literariamente, a obra de Machado de Assis inclui contos, poesias e romances. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra inovadora do processo narrativo que introduz o realismo no Brasil. No capítulo ao leitor, Brás Cubas classifica a sua narrativa como obra de finado. Tal classificação se justifica caso se leve em conta que o personagem narrador, no presente da narrativa, já não faz parte do mundo dos vivos. O personagem principal, Brás Cubas, atua como defunto narrador, capaz de alterar a sequência do tempo cronológico. O memorialismo exacerbado acaba por conferir à obra um caráter de crônica. O romance revela uma crítica intensa aos valores da sociedade e ao próprio público leitor da época. Alguns aspectos que bem caracterizam o gênero e o estilo das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ausência praticamente completa de distanciamento enobrecedor na figuração das personagens e de suas ações. Mistura do sério e do cômico, de que resulta uma abordagem humorística das questões mais cruciais. Ampla liberdade do texto em relação aos ditames da verossimilhança. Uso frequente de gêneros intercalados, como por exemplo, cartas ou bilhetes, historietas, etc. embutidos no conjunto da obra global. A fim de caracterizar Virgília, o narrador emprega alguns adjetivos românticos para depois contradizê-los. Tal procedimento é esclarecido por sua oposição ao movimento estético precedente, o romantismo, que se afirma também na frase. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Neste trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis dá um exemplo da ironia e do humor característicos de sua obra, frutos de um profundo pessimismo. Do ponto de vista da composição, é correto afirmar que o capítulo Filosofia dos Epitáfios é predominantemente dissertativo, servindo os dados do enredo e do ambiente como fundo para a digressão. Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerado um romance divisor de águas da obra machadiana porque a partir dele, o autor desmitifica as idealizações românticas e assume uma visão crítica que, despindo as aparências que encobrem a realidade, busca as razões últimas das ações humanas. Os romances Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Mulato, do último quartel do século XIX, inauguram concepções estéticas e filosóficas que se opõem ao romantismo. Trata-se do realismo e naturalismo. Os perfis femininos criados por Machado de Assis revelam, por exemplo, mulheres preocupadas em ascender socialmente e em manter as aparências. Assim, hipócrita e dissimulada, Virgília, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, assemelha-se à inescrupulosa Sofia, ávida pelo dinheiro de Rubião em Quincas Borba. Ouça o trecho final de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginaria que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. E imaginará mal. Porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Com a expressão ao chegar a este outro lado do mistério, o narrador refere-se ao mistério da morte, pelo qual ele já passou. O texto evidencia, com clareza, pelo menos uma das características principais de Machado de Assis, que é um pessimismo irônico, disfarçado sob a aparência de conformidade, indiferente. Na trilogia Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, o autor explora o tema do adultério,
elaborando uma teia de suspeitas que se sustentam na dissimulação feminina. A respeito da ficção de Machado de Assis, pode-se afirmar que representa a conquista da maturidade da literatura nacional a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos então proceder a uma revisão das principais características da obra referidas no vídeo sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Introduz o realismo no Brasil. Enredo narrado em primeira pessoa, personagem narrador. Alteração da sequência do tempo cronológico. Crítica social, crítica ao leitor, personagens realistas, não idealizadas. Humor e ironia. Pessimismo. Liberdade do texto, uso de múltiplos gêneros no interior da obra. Rompe com idealizações românticas. Divisor de águas da obra machidiana, do romantismo para o realismo. Concepções estéticas e filosóficas em oposição ao romantismo. Perfis femininos. Ascensão social, aparências, dissimulação, adultério. Conquista da maturidade da literatura nacional.